Vamos lá. Esse erro 1 aqui é porque essa frase aqui ela pode virar uma só, em vez de colocar esse ponto aqui e fazendo outras frases. Vê só. Quando a gente coloca um repertório, a gente quer que ele seja em menos linhas possíveis, porque o texto é argumentativo dissertativo. Então, tu tem que argumentar também. Aí, na introdução, a gente coloca um repertório em 2 linhas e meia no máximo. E vê, tu colocou ele em 4, 5 linhas. Cuidado com isso. Praticamente 5 linhas, 4 linhas e meia. Cuidado com isso. Tenta resumir ao máximo. Essa parte aqui que eu coloquei, ó, que eu risquei aqui, que é o erro 2, é porque essa parte daqui, ela não precisa ser dita. Tá certo? E essa parte daqui de cima, ela pode ser resumida. Tipo, tirar-se esposa, mãe de Lily, poderia ficar só aborda a história de Lily, que presencia seu pai agredir diversas vezes sua mãe e alguns anos mais tarde, ela passa a sentir literalmente na pele a dor vivida por sua mãe. Isso aí já dá pra entender o que é que tu quer dizer. Já dá pra entender que o repertório é pertinente ao tema. Nesse erro 3 é porque faltou a tese. Porque, vê, a introdução ela é composta por 3 períodos. Primeiro, o repertório. Depois a gente liga o tema, que foi o que tu fez aqui embaixo. E aí faltou a tese. Depois desse pontinho aqui, de brasileira, tem a tese. O que é a tese? São as 2 causas do tema. São as 2 causas do problema. O que é o problema? O próprio tema. E quando o tema vem com a persistência, quando vem com essa palavra persistência, ele quer que tu escreva por que isso permanece da sociedade, por que a violência contra a mulher permanece na sociedade. E aí tu tem que achar as 2 causas para isso. Causa 1, tu vai colocar ela, vai falar sobre ela no D1. A causa 2, tu vai falar sobre ela no D2. Te atenta também à estrutura do D1 e do D2. Porque, vê só, a estrutura é assim, ó. Aqui tu colocou uma pergunta, varia um pouquinho. Só que, no D1 e no D2... tu não faz um texto argumentativo dissertativo. Tu coloca um repertório aqui de séculos passados e tal, repertório de história. Ok, mas tu começa a dissertar sobre isso e não tem um argumento teu. A mesma coisa no D2. Cuidado, a estrutura do D1 e do D2 é exatamente igual e ela é exatamente assim, ó. Primeiro, vem o conectivo. Depois, vírgula. E aí tu faz uma introdução. Do parágrafo. No caso do D1, tu vai colocar a introdução da causa 1. No caso do D2, tu vai colocar a introdução da causa 2. Ponto. Conectivo, vírgula, e aí tu vai falar ou do teu argumento ou do teu argumento de autoridade, que no caso pode ser também um repertório. Ponto, conectivo. Como não importa a ordem do argumento de autoridade, então o argumento pode ficar aqui e o argumento de autoridade pode vir para cá, por exemplo. Ponto conectivo novamente. Vírgula e aí finalização. Do parágrafo, finalização do teu argumento da tua ideia que tu colocou aí no teu parágrafo. Finalização do C1 e D1. Essa é a estrutura do desenvolvimento, tanto no D1 quanto no D2. As estruturas deles são iguais, exatamente iguais. No caso da introdução, a estrutura é essa aqui.
repertório. Pode começar com algo histórico, pode começar com um livro, com um filme, com construção, enfim. Vírgula. Aí tu fala do teu repertório. Por que é que tu colocou esse repertório? Porque te fez lembrar desse repertório quando tu pensou nesse tema. Depois, conectivo. Eita. Vírgula. Nesse trecho daqui, tu vai ligar o repertório ao tema. E ligando também a atualidade. Por quê? Porque o tema sempre vai ser algo atual e tu sempre vai ter que dizer isso, tá certo? Depois, conectivo novamente. Vírgula. E a tese. O que é a tese? É a causa 1 e a causa 2. Antes de montar um texto, eu sugiro que tu faça assim, ó, tem lá o tema. A persistência da violência contra a mulher. Primeira coisa, a gente vai montando sinônimos. Por exemplo, sinônimo de persistência, permanência, sinônimo de violência, sinônimo, enfim. Depois de montar esses sinônimos, a gente faz um negocinho assim. Causas, consequências. Isso aqui tu pode fazer de qualquer maneira que tu quiser, mas basicamente é a mesma ideia. Aí pega as causas da persistência da violência contra a mulher e coloca lá, causa 1, por exemplo, falibilidade educacional. Essa aqui é a causa 1. E aí tu vai montar as consequências dessa falibilidade educacional. Por exemplo, tu citou aqui ideais machistas, tu colocou aqui estereótipos, né? Também. Nesse negócio de lugar de mulher na cozinha, limpando a casa. Estereótipos. Essas vão ser as consequências. Aqui tu vai colocar na tua tese. Lembrando que a tese são 2 causas. Eu só fiz uma aqui de exemplo. E esse daqui tu vai colocar no teu desenvolvimento, caso D1. Que foi exatamente, o que tu fez aqui. Só que tu esqueceu de fazer a tese. Que é essa parte daqui. Por exemplo, que eu coloquei a falibilidade educacional, que vai criar o quê? Estereótipos, que é essa parte daqui que tu colocou aqui. Vamos lá, para outros erros. Outra coisa é conectivo, que foi esse erro 4 aqui. Tudo que tu vai começar tem que ter um conectivo. O único lugar que não vai ter conectivo é aqui, nesse cantinho aqui da introdução. No começo da introdução não vai ter conectivo. Vai direto falando no repertório. Mas sempre que tu for, tiver um ponto, conectivo, vírgula, e aí continua o texto. Começar um parágrafo, conectivo, vírgula, começa o parágrafo. Os conectivos, eles vão conectar as partes do texto. Lembra que a redação, ela é como um quebra-cabeça e a gente vai encaixando as peças. E para encaixar essas peças, lembra o quebra-cabeça que ele é assim, mais ou menos assim. Para encaixar, tem que ter outra peça que faça isso, né? Isso aqui vai ser o conectivo. Ele vai encaixar uma frase a outra, um período ao outro.
para que o texto fique com uma coerência e coisa também. Tá certo? Então precisa desses conectivos. Nesse erro 7 e esse erro 8 é exatamente o que eu te falei aqui, da estrutura do D1 e do D2. Porque aqui faltou a finalização e também faltou a argumentação. Tu só colocou o teu repertório. Que caso foi os séculos passados, e aí tu contou, colocou aí nos séculos passados no repertório cultural. Aqui no 9 faltou conectivo. E aqui no erro 10, o que foi? É exatamente essa estrutura que eu também te expliquei. Esses ideais machistas que eu coloquei aqui, ó, foi porque, cuidado, não pode ficar repetindo as mesmas palavras no texto. Pode repetir 2 a cada parágrafo, mas cuidado de repetir 2 a cada parágrafo, e quando chegar na estrutura macro do texto, tiver essas palavras repetidas diversas vezes. Isso vai te fazer perder ponto. Nesse erro 11 aqui, é porque aqui faltou um conectivo. No erro 12, é porque, vê só, tu vem falar de Maria da Penha no final do texto. Maria da Penha era para ser repertório, por exemplo, no D2. Falar algo, um repertório, o que quer que seja, de novidade na conclusão vai te fazer perder ponto. Não pode colocar novidade na conclusão, porque a conclusão é a conclusão daquilo tudo que tu já fez. Ou seja, é como se fosse um resumo e uma proposta de intervenção do que tu já disse. E aqui no erro 13 é porque, vê, na conclusão a gente vai ter a seguinte estrutura. Lembra das 5 coisas da conclusão? O que é que são essas 5 coisas? As 5 coisas da conclusão é exatamente isso aqui, ó. Tu fez certinho, tu colocou conectivo. Lembra que esse conectivo ele vai ser conclusivo obrigatoriamente. Conclusivo, no caso foi portanto. Depois, se tu quiser, tu pode introduzir, né, a pessoa conclusão nessa parte aqui, que foi o que tu fez aqui. Nesse, as consequências das raízes profundas enraizadas na sociedade foi isso. Aí aqui tem outro conectivo. Lembra, conectivo nunca é exagero. Sempre que for começar alguma coisa, sempre que tiver um ponto ou for começar alguma coisa, um parágrafo, uma frase, enfim, coloca o conectivo. Por quê? Esse conectivo daqui, ele vai ligar o resto do texto à tua conclusão. Por isso que vai ser um conectivo conclusivo. Esse conectivo aqui, ele vai ligar esse trecho aqui ao trecho que tu vai falar aqui. E qual é o trecho que tu vai falar aqui? Tu vai começar com as 5 coisas da conclusão. Primeiro, o agente. O que vai ser esse agente? Ele vai ser o responsável. Quem é o responsável que tu tentou colocar aqui? A Secretaria da Mulher. Depois, quem vai ter? Vai ser a ação. Ação. Depois vai ser o meio, ou modo, como quiser chamar. Eu prefiro chamar de meio porque eu coloco esse conectivo aqui por meio. Tem o efeito. O que é que aquela ação vai causar. E o... Não, deixa eu falar do detalhamento no final. Tem a finalidade. Que muita gente usa esse conectivo aqui. E o detalhamento. Esse detalhamento aqui pode ser detalhando qualquer um dos outros 4. Eu vou botar esse aqui, porque isso aqui pode ser igual, tá?
Tu pode detalhar o agente, eu acho esse o mais fácil. Por exemplo, tu colocou a Secretaria da Mulher, tu pode colocar qual é o objetivo da Secretaria da Mulher, que no caso aqui tu colocou acolher e proteger as mulheres de seus agressores. Tu pode detalhar a ação, como é que vai ser feita essa ação. Tu pode detalhar o meio, por exemplo, agente da Secretaria da Mulher. A ação é promover programas de acesso à denúncia por meio das redes sociais, com o efeito de acabar com esse empecilho. E aí, eu falei que esse aqui pode ser quase igual, porque vê, a gente pode usar isso aqui para voltar ao repertório, a fim de, como na obra Assim que Acaba, a personagem Lily, a filha da personagem Lily, não sofra o que sua mãe e sua avó sofreram, por exemplo. E aí fecha o texto. Tá certo?